Fala galera do canal Prática Celestes, nós hoje estamos começando um trabalho que já acontece há algum tempo, só que hoje nós estamos começando de uma forma nova. Estamos hoje, o Padre Rafael e eu, iniciando esse trabalho de podcast. O Prática Celeste, se você ainda não conhece, iniciou lá na época que estávamos no seminário. Ele, obviamente, chegou a padre e eu saí antes da ordenação. Mas lá no seminário, nós vivíamos uma experiência muito bonita de formação dentro daquilo que era possível para a gente como seminarista na época. Nós tínhamos inicialmente o informativo do seminário, que o padre iniciou, né? Com algumas passagens, mensagens e também textos para os seminaristas, e quando a gente percebeu que aquilo era algo muito bom para todos nós do seminário, nós nos reunimos e começamos então a fazer com que aquele informativo se tornasse algo um pouco maior, se tornou então uma revista e que foi lançado para mais pessoas. Aliás, antes a revista era um blog. Também, era um blog, né? Sim. Era um blog. O blog Prática Celeste, que ainda está ativo aí. Se você quiser, depois acessa lá. Só garimpar na internet aí, tá lá. Exatamente. Tem muito tempo que a gente não posta algo, mas ele está lá. Então, o blog Prática Celeste e também a revista Prática Celeste, a gente simplesmente respondia de forma simples, de forma muito objetiva, perguntas. E prática também, né? De forma prática, trazendo a espiritualidade para a prática cristã, não de uma forma abstrata, mas de uma forma que todos pudessem alcançar e viver aquela realidade, né? Da doutrina, da fé, da espiritualidade cristã, e de uma forma simples, né? Para que todos, ao ler, pudessem compreender da melhor maneira possível. Com o passar do tempo, a gente ficou de fato sem tempo para esse tipo de produção. Padre Rafael tem seus canais no YouTube, eu também tenho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre eles, né? Mas hoje a gente está começando juntos esse trabalho de podcast, que, se Deus quiser, dará muito fruto para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse trabalho vai continuar com o mesmo sentido do Prática Celeste, que é o quê? Levar aquilo que é a doutrina, aquilo que é a palavra de Deus, a espiritualidade cristã, de uma forma prática, para que todos possam compreender e viver. Não é isso, padre? Isso. A proposta do Prática Celeste é justamente isso, é trazer para a prática nessa terra aquela experiência da revelação divina do céu, né? Então, é justamente essa ideia da vivência da vida eterna começada nesta terra, né? Para lá que nós estamos caminhando, então nós já precisamos ir nos tornando aptos, né, a essa vida celeste. É justamente essa que era a nossa proposta lá no seminário, né? De trazer essa formação, de levar, né, também esse conteúdo para as pessoas viverem melhor, né, a sua fé e de uma forma mais entendível, né, mais prática, porque às vezes pela falta de leitura, pela falta de conhecimento, às vezes as coisas para as pessoas, para os cristãos, né, para os católicos, fica muito abstrato, né, assim, né, muito no mundo das ideias e acaba perdendo aquela prática, né, verdadeira, que é esse encarnar a palavra na nossa própria carne nesse mundo. Então essa é a nossa proposta, né, e agora, né, também, né, com essa proposta também da nossa diocese, né, de estar aí fazendo esse podcast, né, para ser aí divulgado, né, nos canais, principalmente na Web TV Amor Divino, né, quando nós estaremos ali também sempre colocando as nossas postagens, os nossos podcasts lá, e assim nós também, né, possamos alcançar, né, mais pessoas na nossa diocese, e também não só na nossa diocese, mas em muitos outros lugares também, porque agora, né, com a internet há uma facilidade muito grande de nós chegarmos, né, aquelas pessoas que querem realmente ter esse conhecimento, né, e um entendimento mais prático, né, das coisas de Deus, das coisas da igreja, né? Então essa é a nossa proposta, nós estamos dando início, e é claro, né, vamos chegar aí na sua casa, né, para estar partilhando um pouco daquilo que a gente vive, daquilo que a gente conhece, né, e é claro, né, ensinar
mais ainda daquilo que a igreja nos ensina, né? Beleza, eu acho que o senhor também poderia falar nesse momento um pouquinho daquilo que são os seus canais, a sua missão dentro da própria internet. Ele é um escritor, graças a Deus já tem alguns livros escritos. É importante também falar um pouquinho sobre isso, para que todos possam conhecer. Depois eu falo também daquilo que eu faço. Bem, assim, as coisas foram acontecendo de forma muito, talvez providencial, né? Creio que seja providencial, sim, né? Mas de forma muito natural na minha vida, assim, né? Nesse sentido, né? Desde lá, né, do seminário, com a nossa revista lá, né? Com os artigos que a gente escrevia. Ali, né? Acho que Deus foi suscitando esse desejo, né? De escrever, de colocar as ideias ali no papel. E com isso, né, também, né, foi surgindo a oportunidade de escrever, né, alguns materiais, né? Então eu escrevi alguns livros, né? O primeiro livro lá, Compêndio de Mariologia, depois lancei um livro também sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Um pequeno curso, né, para a consagração, e depois vieram outros materiais, né? Uma breve introdução sobre a moral cristã, né? Assim como alguns livros, e o último livro que eu lancei, que é o Tratado sobre as Doenças Espirituais, né? Que depois, num outro momento, também a gente pode estar falando, né? E os canais no YouTube, né? O canal no YouTube em especial, né? Que leva o meu nome, né? Padre Rafael Augusto. Esse canal, ele foi uma iniciativa não minha, né? Mas de um casal, né? Lá da paróquia onde eu tava, que eles falaram assim, padre, vamos fazer um material aí, né, para divulgar, né? O senhor conhece bastante coisa, então a gente poderia colocar isso aí para ajudar as pessoas também, né? Eu fiquei relutando, né, assim, né, brigando contra eles e contra mim mesmo, né, no sentido de porque eu não levo muito jeito com essas coisas, né? Então, mas aí eles foram lá me incentivando. Aí quando eu pensei que eles tinham esquecido daquela ideia, né? Eles vieram com as coisas meio prontas, assim, né? Aí eles mesmos foram lá, fizeram o canal do YouTube e tudo. Só que depois, assim, né? Ultimamente eles não têm conseguido mais ajudar, né? E aí eu tive que aprender a fazer aquilo que eles faziam para mim, né? E hoje eu consigo já dar continuidade ao canal, né? Ao material ali que está sendo postado e tudo, né? Então, no nosso canal lá nós temos a Liturgia das Horas, as horas canônicas da Liturgia das Horas. Temos também ali alguns cursos, né? De catequese ou sobre a vida de oração, né? Temos ali também postado do Santo do Dia. Algumas orações que nós postamos ali também diariamente, né? Que são coisas que vão ajudando as pessoas, né? No seu caminho de espiritualidade, né? Então, a proposta é essa, né? E agora nós estamos também com um novo canal que é o Lexio Divina, né? Que é um canal que a proposta dele é fazer um aprofundamento sobre a Sagrada Escritura, né? Lá nós já estamos colocando lá a liturgia diária, né? As leituras, né? Da liturgia diária e também a homilia diária. Então, se vocês quiserem, né, estar aí seguindo, participando, pode ir lá procurar na internet lá, né? Padre Rafael Augusto, tanto no YouTube, também você pode me seguir lá no Instagram, quanto também esse canal Lexio Divina, né? Que ali nós estamos colocando o nosso material ali, né? Homilia diária, liturgia diária, e futuramente estaremos colocando outras coisas ali, mais sobre a Sagrada Escritura mesmo, para dar ao povo, né, o conhecimento da Sagrada Escritura, né? Então, esse é um material, né? A gente tem muitos outros projetos, mas assim, né, ultimamente, né, nisso que a gente tem trabalhado mais, né? Na nossa paróquia, na nossa diocese também, né? E, é claro, na internet, né? O dia precisava ter 28 horas, né? Pelo menos umas 4 acho horas que aí. 48. Já estaria de bom tamanho. Já seria bem melhor, né? Pois é. Então, assim, eu tenho o canal Na Leitura, onde a gente faz, basicamente, o ponto central do canal são dicas de livros. Se você me acompanha, você está conhecendo um pouco o cenário, que é aqui que a gente grava também. Aqui tem alguns livros que eu já trouxe para vocês no canal. Geralmente são dicas de livros católicos, onde eu trago uma resenha bem superficial, com pouco spoiler, mas também eu sempre trabalho um tema do livro, um capítulo do livro ou uma temática que está sendo envolvido do livro. Além disso, nós também temos, eu tenho no canal um podcast também, que este podcast também vai estar vinculado aí a esse canal, como também o canal do Padre. Só que no podcast do canal Na Leitura, eu faço entrevistas daquilo que Deus fez na vida de tantas pessoas.
Por exemplo, você vai dar o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. A exaltação ali não é de si próprio, mas é mostrar aquilo que Deus fez. Então, estamos exaltando o próprio Deus. E também nós temos alguns shorts, onde eu costumo falar sobre a vida dos santos nos shorts, fazendo um quiz, o que santo é este. Uma outra linha que eu trabalho também dentro do canal na leitura, eu costumo fazer catequeses. Algumas catequeses, temas que são importantes. Eu sou catequista também aqui na paróquia e geralmente temas que surgem entre as aulas de catequese ou até mesmo com os jovens ou nas pregações onde surgem algumas questões, quando eu percebo que são relevantes, eu trago e faço um vídeo também para ajudar também na formação do povo de Deus de alguma forma, certo? O padre, ele é formado então em filosofia e teologia. Eu fiz a formação também na faculdade de filosofia e tenho basicamente quase toda a faculdade de teologia, mas não concluí. Tá certo? Mas é isso, graças a Deus, assim, todo o aspecto espiritual, doutrinal, está muito vivo nas nossas vidas e nós assumimos esse trabalho como uma missão também para nós e para contribuir com a igreja, tá bom? Bom, então vamos começar, finalmente, depois de 13 minutos, 10 minutos mais ou menos aí de conversa, a gente vai começar então o tema de hoje. E nós vamos começar então falando sobre quaresma. Eu acho interessante porque a quaresma está chegando aí e a gente precisa entender um pouco mais sobre o assunto. Sim. É engraçado que a gente fala sobre quaresma todo ano, mas será que a gente sabe de fato o suficiente? Então nós vamos iniciar hoje, né? A gente vai começar falando um pouco sobre a espiritualidade quaresmal. O que é a quaresma? O que você sabe sobre a quaresma? Peço a você então, já deixe o seu like, já comenta no vídeo o que você sabe sobre a quaresma. O que é a quaresma para você? Depois, então, você vê se a sua resposta está certa. Não vale mudar, hein? Olha lá, hein? Se mudar, se confessa. Vamos lá, então, padre. Bom, o tema da quaresma eu acho que é um tema muito significativo, importante, porque é um tema fortíssimo, um tempo fortíssimo forte, na igreja, né? É um tempo, de fato, assim, de mudança. Mais um tempo que a igreja propõe mudança, especificamente na quaresma, de uma forma muito mais eficaz, eficiente também, né? Essa mudança é a conversão, é a mudança de vida, né? Mas por que a quaresma? Assim? Por que a quaresma tem todo esse peso centrado na quaresma em si? Assim, é uma coisa interessante que muitas vezes as pessoas elas não percebem, né? Infelizmente, as pessoas elas passam de tempo litúrgico em tempo litúrgico e acaba as coisas aparentemente são muito repetitivas e acaba que elas não percebem aquilo que é a condução e as propostas do tempo litúrgico para cada momento. E se nós olharmos bem, né, as grandes solenidades da igreja é o quê? É a Páscoa e o Natal, né? E sempre antes dessas solenidades tem um tempo de preparação. Ou seja, nós temos um retiro espiritual, né? E justamente a quaresma é esse retiro espiritual. Por isso que é um tempo muito forte de espiritualidade, um tempo de conversão, um tempo de mudança, né? Porque nesse tempo a igreja ela nos propõe cada vez mais um caminho de reflexão, né, de autorreflexão, né, ali justamente para quê? Para que a gente possa perceber aquilo que está em nós, aquilo que somos nós, para que a gente possa purificar o que está, aprimorar algumas coisas também, mas que a gente possa, né, cada vez mais se tornar dócil, né, nesse momento. É por isso que a quaresma, né, ela tem todo um simbolismo também da Sagrada Escritura, né? É o povo que passa os 40 anos no deserto, é Jesus que passa 40 dias, né, rezando ali no deserto também. Então, esse número 40, ele tem esse simbolismo de conversão, né, de mudança, né? Então, se a gente olhar bem, né, os 40 anos do povo no deserto é um período de mudança, né? Por que fica 40 anos? Se a gente olhar o pedaço, né, geográfico que o povo ficou ali, você vai dizer, pô, como é que esse povo ficou 40 anos naquele pedacinho? Coisa que eles fariam
uma caminhada de um mês, né? Exatamente. Até menos, né? Mas eles ficaram ali, né? E é interessante que a purificação, quem que entra na Terra Prometida, né? Quem entra na Terra Prometida é a gente pode dizer que é a segunda geração, aliás, a terceira geração, né? Daqueles que saíram do Egito, né? Ou seja, Deus ele estava purificando o seu povo. Assim também é a nossa vida, né? Então, quando a gente entra na quaresma, se a gente começa a quaresma bem, né? Entrando na quaresma, fazendo bons propósitos, propósitos concretos, né? Não coisas ideais que não são possíveis serem vividas, né? Mas quando a gente entra na quaresma com bons propósitos, a gente começa a viver bem esse tempo, né? Esse tempo forte de espiritualidade, né? Que realmente, né, é um tempo mais austero, né? É um tempo onde ali a gente vai trilhando um caminho de conversão, né? E é interessante que, se a gente olhar bem, a própria liturgia, se a gente pegar a quaresma, os 20 primeiros dias da quaresma, ele é um tempo de quê? Por isso que os evangelhos que a gente lê, a liturgia que a gente lê, né? A própria liturgia, ela nos propõe o quê? Uma autorreflexão, né? Para quê? Para que a gente possa olhar para si, se reconhecer e começar a dominar aquilo que está desordenado em nós, né? E os outros 20 dias é o quê? Já que nos primeiros 20 a gente busca dominar o que grita em nós, os outros a gente começa ali o que agora não mais o trabalho somente de dominar algo, mas agora de aprimorar a virtude, né? Por isso que a gente vai, né? Esses primeiros 20 dias é o tempo mais difícil, né? Onde se a gente se dedicar ali, né, nesse domínio das paixões interiores, os outros 20 a gente começa a gerar o que? Uma docilidade interior, que é essa docilidade que a gente precisa para viver a graça da Páscoa, né? Para viver bem aquela Semana Santa, né? Então, por isso que esse é um retiro espiritual, né? Retiro que a gente se torna dócil, né? À moção de Deus, né? Eu acho legal também a sabedoria da igreja, né? Porque a igreja proporciona tempos como esse, como a quaresma, para que a gente possa parar e olhar para dentro. Isso. Olhar para dentro, mas também não no sentido pagão ou de outras religiões. Olhar para nós mesmos, mas na perspectiva da graça. Não é um intimismo, né? Não é um intimismo. Por quê? Olha que coisa interessante. Nós estamos num momento da nossa civilização que nós não paramos de fazer esse movimento. Até por conta celular, por exemplo, das telas, né? Nós estamos completamente distraídos para essa realidade. O mundo ele é muito barulhento, né? Exatamente. E a gente está trazendo esse barulho para dentro da gente, né? A gente vê muito isso, né? As pessoas, às vezes, elas chegam em casa e a primeira não consegue lidar com o silêncio, né? Chega em casa e liga logo alguma coisa, né? Para fazer um barulho, né? Acho que talvez por aquela sensação de não estar sozinho, né? Medo de estar só, né? Medo de estar só, né? Medo de estar só. E aí eu acho que o tempo quaresmal, como o tempo do advento que o senhor citou também, são tempos que vai fazer com que a gente pare, olhe para nós e também esqueça de uma coisa, né? Que o mundo não é só parecer ser. Né? Porque, por exemplo, você vai nas redes sociais, nem tudo que nós postamos lá é de fato aquilo que nós somos. Ou nós estamos mostrando pro mundo social e digital o que está no nosso coração. Mas geralmente nós colocamos coisas ali que são aparentes. Porque nem sempre o que a gente vai colocar ali é tudo aquilo que a gente está vivendo, mas é aquilo que a gente está buscando viver, né? Então, assim... Ou finge viver também, né, padre? Não também... no sentido cristão, mas assim, tem muita gente que só publica coisas que são de ostentação, né? A rede social, ela proporciona esse vício, né? Esse vício. O culto da autoimagem, toda aquela coisa, né? Então, é pouco... Assim, né? Quando a pessoa ela não sabe usar, é pouco edificante, né? Isso. E acaba que a pessoa ela se escraviza naquilo ali, né? Então, quando a gente faz um propósito, né, de ficar sem rede social uma quaresma, a gente tá fazendo o quê? A gente tá
buscando ali romper com alguma coisa que está nos atrapalhando dedicar o tempo, O né? tempo de Deus, né? O tempo de Deus, né? Porque na nossa vida, assim, na vida espiritual, a gente tem aquelas 3 relações, né? A relação com Deus, a relação com o próximo e a relação consigo mesmo, que é o mandamento do amor, né? Isso. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Mas só que é interessante que essas 3 relações, a gente precisa entender, né? O tempo justo a Deus, o tempo justo ao próximo, né? Ou seja, né? A nossa família, ou as nossas responsabilidades, o tempo justo a nós mesmos, né? No sentido do cuidado de si, né? Do descanso, ou sei lá, até um ócio produtivo, né? Alguma coisa que a gente gosta de fazer, né? Um esporte, ou sei lá, uma arte, alguma coisa Uma boa assim, leitura. né? Isso, justamente assim, para que a gente possa dedicar esse tempo justo a cada área da nossa vida, né? Para que a gente possa, né? Ali, né? Realmente ter essa capacidade de ordenar, né, as coisas mais, né, e ter mais domínio sobre nós, né. É como o último fruto do espírito, né, como São Paulo coloca carta aos Gálatas, é domínio próprio, né. Aham. Então, assim, a experiência de Deus, a vida no espírito é justamente isso, né. É a gente não deixar com que não é fácil, né. E a gente tá sempre nessa linha tênue, né, entre os excessos, Essa guerra, né, né? entre os extremos, exatamente. E é por isso que esse tempo de quaresma é um tempo importante para isso, né. É o tempo que a gente para perceber os excessos, ou os extremos, ou as faltas, né? Para que a gente possa equilibrar mais, né? Senão a gente fica de A um justa 8 medida, ou né? 80, né? E aí a gente vai trazendo para o quê? Oscilar, a gente vai sempre oscilar, né? Entre uma coisa e outra. Mas uma coisa é a gente oscilar de uma forma muito drástica, assim, né? Muito extrema, né? Entre o 8 e o 80. Outra coisa é a gente tá oscilando ali, porque o equilíbrio é isso, né? Essa pequena oscilação onde a gente está se percebendo oscilar, né? E aí, nessa pequena oscilação, a gente tem essa capacidade de se perceber e aí a gente consegue perceber o que que tá me mexendo comigo. Que sentimento é esse? Que emoção é essa? Ou então, que paixão é essa? Que vício é esse, né? A gente vai percebendo, trabalhando para que a gente possa viver uma liberdade cada vez mais com responsabilidade, Então, né? talvez a grande virtude a ser vivido no período quaresmal é a justiça. É a justiça. É dar a Deus o que é de Deus É por isso e, que e ao próximo, a César, o que é de César. É Né? por isso que Jesus diz lá, né? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E a sua justiça. E tudo mais. E Isso essa será justiça é o quê? Quando fala ali a justiça, tá falando daquilo que Deus criou, né? Deus criou tudo numa justiça original, né? Ou seja, num ordenamento, numa harmonia original, né? É claro que o pecado Desordenou tudo. faz com que a gente perca nessa harmonia. E buscar a justiça é isso, é buscar essa reharmonização, não facial, né? Mas da nossa vida, né? Interior, né? Não é que a gente não precisa, né? Mas... tem coisa que não vai adiantar. Deixa pra lá que é melhor. Vamos voltar pra Quaresma. Então, talvez possa ser um bom tema, não a questão da harmonização facial, mas a gente falar sobre o efeito do pecado, né? As desordens que o pecado original trouxe. Talvez possa ser uma ideia de podcast futuro. Bom, então assim, pra gente se preparar então bem pra Quaresma, se preparar pra Páscoa, talvez então a gente tenha que viver dessa forma, né? Uma vida interior. Parar de querer mostrar para o mundo aquilo que nós não somos, mas fazer... Aí eu não lembro qual profeta, não sei se é Oséias, que fala assim, não rasgueis as vossas vestes, mas sim o vosso coração. Que é o que? Mostrar para Deus aquilo que de fato que nós somos. Para Deus, não para o mundo, né? Mostrar para Deus o que nós somos. Sim. Permitir essa abertura da graça. Fazer com que Deus olhe para nós e fale, Senhor, olha, quão miserável eu sou. Que o Senhor me ajude a melhorar um pouco mais. Sim, exato. É que a ideia a Quaresma é um bom tempo pra gente tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, né? Exatamente. Jesus, ele, em alguns momentos no Evangelho, ele fala uma coisa bem interessante, né? Por exemplo, num determinado momento, Jesus fala para aquelas pessoas assim, né? Moisés permitiu isso pela dureza do vosso coração. Assim, o coração duro é um coração egoísta, né? Egocêntrico, que está buscando somente as suas coisas, né? E não as coisas de Deus, né? A ideia lá também, quando a gente vê lá, Jesus funda a igreja sob Pedro,
Aí depois Pedro, não, isso não vai. Quando Jesus fala da paixão, né? Não, isso não vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus fala assim: afasta de mim, Satanás. Né? Ou seja, não tá chamando Pedro de demônio, né? Mas tá dizendo ali o quê? A palavra Satanás significa adversário, né? Então, assim, por quê? Porque você pensa como os homens e não como Deus. Então, o tempo da quaresma é um tempo assim, né? Da gente buscar pensar como Deus, né? Buscar sentir como Deus, né? É claro que isso não é fácil, né? Mas para que a gente possa viver isso, a gente precisa o quê? Se unir a Deus, né? Quanto mais a gente vai se unindo a Deus através de Cristo, né? Mais a gente vai sendo habitação do Espírito Santo, né? E quanto mais habitação do Espírito Santo, mais a obra de santificação do Espírito vai acontecendo na nossa vida, né? E é justamente isso, né? O pecado, ele vai gerando desordens, né? Até, assim, a gente pode tratar isso no outro momento, né? Mas, por exemplo, no início da quaresma, a gente tem ali, né, as tentações no deserto, né? Se a gente pegar as tentações no deserto, são as 3 tentações. Jesus precisava ser tentado? Não tem pecado, né? É Deus, ele, né? Mas é interessante que Jesus, ele em vários momentos, ele quer passar por algumas coisas para dar exemplo à igreja, né? A cada um de nós, né? Então, nas tentações do deserto, Jesus, ele tá fazendo o quê? Ele tá mostrando a cada um de nós o que está desordenado em nós. Ele, se a gente olhar interessante nas tentações, Jesus, ele não dialoga com o demônio. Sempre quando o demônio tenta, o que Jesus Cristo faz? Ele cita uma passagem sagrada. Ele dialoga com o Pai. Diferente sempre. de Eva, exatamente. Que dialogou. Exatamente. Por quê? Porque o pecado, ele entra no mundo através de um diálogo, né? A salvação entra no mundo através do diálogo. O anjo com Maria, né? Isso. Tem todo um paralelo, né? Então, a forma da gente lutar contra o pecado é não dialogando com ele, né? E Jesus nos ensina isso. Então, se eu estou sendo tentado, o que eu preciso fazer? É buscar Deus, é buscar a palavra, é ler a palavra, é buscar o sacrário. E assim vai, né? A gente precisa buscar a Deus. Tem até alguns santos, assim, que eles são famosos por serem covardes e não quererem enfrentar o pecado, né? Assim, que na verdade também é isso. A santidade é você ter no nosso coração a humildade de entender que não somos melhores. São Felipe Neri, né, fala assim, né? Para alguns pecados, para alguns vícios, os covardes sempre vencem, né? Porque se afastam, né? Eu não posso, então eu sei que eu não posso dialogar com aquilo. Então eu vou me afastar, vou fugir, vou correr e vence, né? Porque é justamente isso, né? Porque a tentação externa, ela só mexe com a gente porque existe uma desordem interna, né? Exatamente. E é como a questão lá das tentações do deserto, né? Que a gente medita na quaresma. Que logo no início da quaresma ali, né? Nós meditamos justamente sobre isso para quê? Para mostrar assim, é isso que está desordenado em nós, né? E nas tentações nós temos ali o desejo de prazer, o desejo de poder e o desejo de ter. São essas 3 desordens que estão dentro de todo mundo, dentro de nós, né? Uma delas, ela é dominante, né? Aquilo que na teologia espiritual a gente chama de defeito dominante, né? Um desses desejos, ele é mais dominante do que os outros, e os pecados capitais, eles estão emaranhados nesses desejos, né? Por exemplo, o desejo de prazer, a gula, a luxúria, o desejo de poder, a soberba, a ira, o desejo de ter, a avareza, a inveja. E a preguiça, né, que é o último pecado lá, é gerado por todos, né? Os outros, né? Porque a preguiça nada mais é do que a perca do tempo de salvação, né? Toda vez que a gente não usa bem o nosso tempo, a gente está sendo preguiçoso, porque a gente está perdendo o tempo de salvação, né? Então a quaresma por isso que a quaresma é o tempo disso, da gente tentar e lutar para gerar uma justiça maior na nossa vida, nas nossas relações, né? E falando sobre o tema da preguiça, é legal também a gente sempre ter no nosso coração preguiça, procrastinação, é lembrar que hoje é o dia da salvação. Eu tenho que buscar hoje. Isso aí. Eu não posso deixar para depois. Isso. Não posso pensar assim, não, por exemplo, uma coisa, né, que a gente sempre, nós aprendemos lá no seminário, que é a questão da gente organizar também o nosso tempo diário e colocar, obviamente, ali os momentos de oração. Sim. E deixar para depois, você se perde. Exatamente. Não, o senhor como padre que tem a liturgia das horas, você não pode deixar depois. Tem que ser ali. Por exemplo, nós leigos também, né? A mesma coisa com a Lexio Divina, o terço.
tem que ser muito planejado isso. Isso, é. Nem todo dia dá para rezar, por exemplo, o terço de uma vez, mas estende durante o dia. Assim, né? A própria vida espiritual, né? E principalmente na quaresma, né? No início da quaresma, assim, na quarta-feira de cinzas, a gente precisa fazer ali, né? É o início do nosso retiro espiritual, né? Então, na quarta-feira de cinzas, por isso que quando a igreja, ela nos propõe um jejum, né? De fazer um jejum ali, de repente até o meio-dia, de não comer nada ali, né? É o quê? É um sofrimento voluntário que a gente está se impondo, mas por que a igreja nos propõe isso, né? Nos propõe isso porque esse tempo ali, né, que mesmo que a gente fique ali até o meio-dia sem comer, sem se alimentar, né, assim, o nosso estômago vai reclamar, né? Certo. A gente vai sentir um desconforto. Mas a igreja, quando ela proporciona isso, é para quê? Para que a gente possa dedicar esse primeiro momento dessa manhã da quarta-feira de cinzas, né? É para que a gente possa dedicar esse momento a uma reflexão sobre um plano de vida espiritual. Porque se a gente está começando uma peregrinação, né, rumo à Terra Prometida, né, a ressurreição de Cristo, a gente precisa ter um plano de vida espiritual. Né? Ninguém sai, vou viajar, para onde você vai? Não sei. Não, a gente sabe para aonde a gente quer chegar. Claro. Então, assim, se eu sei que eu quero chegar em tal lugar, eu também preciso entender assim, que eu preciso de meios para chegar àquele lugar. Né? Então, assim, a quarta-feira de cinza é esse momento que a gente precisa parar ali, naquela manhã, fazer o nosso programa, né, de vida espiritual. Né? Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse plano de vida é ordenar o nosso dia a dia. É isso, né? Eu sempre aconselho isso, ó. Pega um papel, bota lá, vou acordar tal hora, vou dormir tal hora. Tal hora, isso aí. Assim, a gente tem que ser rigoroso, né? Então, assim, é claro, um dia ou outro acontece um imprevisto, beleza, mas, pô, de 7 dias, de uma semana, 1 dia, 2 dias você não conseguiu viver aquilo, pô, tá ótimo pra caramba, você conseguiu viver 5, né? Claro. Então, assim, é a progressão na virtude, né? Então, assim, né, esse programa de vida espiritual, ele é importantíssimo, né? Então você bota ali, eu vou acordar tal hora, vou dormir tal hora. E ali você vai botar assim, ó, meu horário de alimentar, né? O café, o almoço, a janta. Vou fazer isso. Ó, meu horário de trabalho, vou colocar ali o horário de trabalho. Meu horário de oração, assim, né? E assim, a igreja, ela sempre até a igreja, ela recomenda os leigos, né? Fazer a liturgia das horas, né? Rezar as horas, as laudes, as vésperas e as completas, né? Essas 3 horas. Por quê? Porque a igreja, ela entende que o leigo que tem todo o seu trabalho, a sua família e tudo, assim, ele precisa dedicar não só um tempo, mas alguns momentos, né, no seu dia a dia. E uma coisa que é importante, né, é a gente entender assim, que não é a quantidade que vai nos fazer progredir na devoção, na união com Deus. É a qualidade daquilo que a gente oferece a Deus. Então, assim, se eu não consigo, por N circunstâncias, ficar 1 hora rezando, pô, eu não vou ficar ali, porque passou 10 minutos, eu já vou estar contando as traças, vou estar distraindo com a janela, ou buscando distração, né? Então, se eu não consigo, eu vou colocar 10 minutos pela manhã. 10 minutos pela manhã, você lê a Sagrada Escritura, né? 10 Faz minutos... uma Alex Divina. Exato. 10 minutos à tarde, você, de repente, reza um terço, ou então reza umas vésperas, ou lá, e mais 10 minutinhos à noite, antes de dormir, você lê um capítulo de um livro de leitura espiritual, alguma coisa assim. E isso, o pouco, ele se torna muito no decorrer do tempo na sua vida, né? E é assim, né? Porque a gente precisa entender que a gente não pode afogar o nosso coração com aquilo que a gente não aguenta, né? Claro. A gente precisa ir dando alimento a ele, a nossa espiritualidade, né? Para que a gente possa crescer no desejo de permanecer. Aí quanto mais o desejo do coração cresce, o desejo de permanecer cresce no nosso coração, mais a gente vai dedicar tempo. Então aqueles 10 minutos, ele vai se tornar 15, vai se tornar 20. E aí ele vai crescendo, né? A gente vai progredindo, vai amadurecendo. Né? Exatamente. Em relação, por exemplo, à Alex Divina, a meditação com a Palavra de Deus, é legal também a gente talvez no início, seja até lícito, legal a gente escutar, por exemplo, uma meditação de um padre, o senhor mesmo faz. Sim. Mas também eu acho muito importante a gente ter essas meditações, mas a gente se dedicar a ouvir a Deus
Isso. por nossas próprias orações, entende? Isso. Buscar nós mesmos fazer a meditação, a Lexio Divina, e depois, sim, depois vou escutar um padre falando, o senhor ou outros padres falando para talvez uma outra ideia, uma outra emoção, ouvir a voz de Deus a partir daquilo que os senhores estão trazendo. Eu sempre indico para as pessoas, assim, né? É claro, às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade e tudo. Ah, pai, eu não consigo entender. Eu sempre falo assim, ler a Sagrada Escritura é como aprender uma outra língua, né? A gente tá lendo, a gente tá entendendo, porque assim, as histórias que estão ali, né? Sim. Mas por que é igual a aprender uma outra língua? Porque quando a gente vai para um país diferente, a gente escuta aquilo todo dia, a gente vai adquirindo, opa, isso aqui, a gente vai unindo a palavra ao conceito, né? Sim. Então a gente já começa, com o tempo, no início dá uma dor de cabeça terrível, né? Porque a gente escuta aquilo... Literalmente. Mas depois a gente começa a unir a palavra ao conceito. E aí a gente começa, opa, isso aqui significa isso. Opa, tô entendendo. Daqui a pouco você tá pensando na língua já, né? Exatamente. A palavra de Deus é assim também. Quanto mais você lê, você vai adquirindo vocabulário. E esse vocabulário escriturístico é importante justamente para quê? Para que quando Deus falar alguma coisa com você, você seja capaz de entender. Então, assim, por isso que eu sempre falo para as pessoas assim, tá, quer escutar, sei lá, a meditação de um padre? É ótimo, porque às vezes nos dá insights ou nos faz perceber coisas que a gente não percebeu naquele texto. Mas eu sempre recomendo assim, primeiro faz a sua, né? Pega lá a Sagrada Escritura, pega um bloquinho, né? Um bloquinho lá, de um caderninho, e aí você faz o quê? Faz um caderno espiritual. Lê ali, né? Lê uma vez, lê duas vezes. O que me chamou a atenção aqui? Ah, pô, isso aqui me chamou a atenção. E tenta escrever alguma coisa sobre aquilo que te chamou a atenção. Isso é a meditação da palavra, né? Isso, exatamente. Tenta escrever alguma coisa. Ah, não veio nada. Não tem problema. Teve algum versículo que te chamou a atenção? Pô, teve. Então, anota pelo menos aquele versículo. Uma palavra, né? Por quê? Porque às vezes, na meditação... Porque às vezes as pessoas acham assim, que a pessoa ela vai fazer a meditação e ela já vai sair dali com a resposta. Não, às vezes você tem que fazer a meditação. E às vezes a resposta vai vir lá no meio do seu dia. Claro, né? Exatamente. É por isso que assim, a gente não tem que se preocupar com a resposta. A gente tem que se preocupar em estar atento a escutar, né? Por isso que é um exercício, né? E aí, é claro, depois que você... Pô, não veio nada. Né? Quanto mais intimidade tiver, mais fácil, mais simples. Isso. Aí depois sim, você vai lá, escuta o que o padre falou. Aí às vezes aquilo que o padre falou vai confirmar o que você rezou, né? Às vezes aquilo que o padre falou, pô, cara, não tinha percebido isso. Pô, legal. Assim, e às vezes aquilo vai juntar com aquilo que você fez anteriormente e depois lá no meio do dia ou no final do dia você vai ter uma resposta sobre algo, um discernimento, né? É a obra de Deus, né, na nossa vida, exatamente. Né? Então, isso exatamente. É bom, então como a gente está falando de coisas espirituais, então acho legal também a gente já entrar oficialmente na segunda parte do tema, né, da Quaresma, que são os exercícios espirituais, né? Que é falar de oração, de jejum e de esmola, né? Então, assim, o tema da oração a gente já está trabalhando, né? Que é um tema essencial. A gente precisa se aproximar de Deus. Isso. Quanto mais a gente doa esse tempo, a gente se aproxima, a gente ganha intimidade, a gente tem uma relação melhor com Deus, a gente se enche de Deus. Isso. Eu sempre olho assim, na Quaresma, o jejum é o local do esvaziamento. Não só de algo que eu gosto, mas o esvaziamento de mim mesmo, né? Eu preciso me esvaziar. Olhar para mim, tirar algo de mim que me dá prazer, alegria, satisfação, para que eu possa colocar o meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação em Deus. E aí eu me esvazio com o jejum e me encho com a oração. Isso. Me encho de Deus. Esse é o processo. E simbolicamente, nós temos também a esmola, a caridade. Automaticamente me esvaziei, me enchi de Deus, esse transbordar é o amor, é a caridade, é a esmola. Eu tenho que ajudar o outro, eu tenho que amar melhor o outro, como Cristo mesmo nos pede. Os exercícios quaresmais é interessante, né? Que o próprio Cristo ele fala
Logo depois, né, das tentações do deserto, né, aí Jesus, quando começa o Sermão da Montanha, falando das bem-aventuranças, aí no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, aí Jesus traz ali, né, a esmola, a oração e o jejum, né? E é Certo. interessante que essa sequência, esmola, oração e jejum, tem a ver com a questão da purificação. São os 3 exercícios para purificar esses 3 desejos que a gente falava lá Certo. anteriormente, né? O desejo de prazer, desejo de poder, desejo de ter, né? E por que esses exercícios eles são importantes? Porque, por exemplo, a esmola, o que é a esmola, né? A esmola é o desapego, é o início do discipulado, né? Renunciar a si mesmo, ou seja, renunciar às suas coisas, né? Para seguir a Jesus Cristo, né? Para seguir o Mestre, né? Então, esse caminho de renúncia, ele precisa ser... E é claro, essa renúncia ela pode ser de bens materiais, pode, né? Às vezes a gente precisa fazer um bota fora na nossa casa, no nosso guarda-roupa lá, né? Precisa doar alguma coisa. Mas pode ser do nosso tempo, a esmola do nosso tempo também, né? Às vezes, como você mesmo disse, né? Um gesto de caridade, né? Com o próximo. Poxa, essa quaresma eu vou fazer, pelo menos uma vez na semana, eu vou fazer um lanche para levar pro pessoal de rua. É uma caridade, né? Ajudar uma família que está necessitada, né? Então são várias coisas que a gente pode fazer. Por quê? Porque a partilha e a generosidade através da esmola, ela faz o quê? Faz com que quanto mais a gente exercita isso, a gente vai se desapegando das coisas passageiras para se unir mais ao eterno. Esse é o primeiro passo da união com Deus, né? Que é esse desapego do passageiro para as coisas eternas. Para as coisas eternas, né? E aí depois, quando a gente começa a dar esse primeiro passo, que é renunciar a si mesmo, aí vem o quê? Vem o próximo passo. Tome a sua cruz, né? E aí é interessante que a cruz, ela é o quê? É um instrumento de salvação, né? Assim, né? O próprio São Paulo diz assim, nós pregamos o Cristo crucificado, né? Então isso é importantíssimo, por quê? Porque a ressurreição, ela vem da cruz, né? A ressurreição é o fruto da árvore da cruz, né? Então, quando a gente vê lá, o que a oração ela faz? Ela combate o desejo de poder, né? Ou seja, o que é o desejo de poder, né? É de se achar Deus de si mesmo, ou até Deus dos outros, né? Sim. Esse desejo de querer sempre ter a última palavra, de querer... soberba, né? A soberba, o orgulho, a vaidade. Então, a oração ela faz isso, porque se a gente olhar a oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo ensina ali, né? A oração do Pai Nosso tem 7 artigos, que é uma hierarquia de valores, né? Então a gente, Pai Nosso que está no céu. Então a gente está reconhecendo o quê? Que nós temos um Pai que está no céu, ou seja, acima de nós. Isso significa que se somos filhos, nós precisamos obedecer à vontade do Pai. Então é tudo uma hierarquia, né? De pedidos, de valores, ou seja, ali o primeiro artigo não é um pedido, né, mas é um reconhecimento, né, é um louvor e uma adoração, né, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, né? Então é um reconhecimento. Aí depois vem a coisa mais importante que a gente deve pedir, o reino. Depois, para alcançar o reino, fazer a vontade. E assim vai, né? Cada coisa, uma coisa tem ligação com a outra. Por quê? Porque a oração, ela tem uma função muito especial de formar a nossa consciência para a união com Deus, né? De ter aquela consciência de que Deus é presente, Deus está aqui, né? Assim, né? Porque é isso que faz com que a gente peque, né? Que a gente perde por alguns momentos a consciência de que Deus está presente, né? Então, a oração ela faz quando a gente tem a atitude de desapego, a gente se une mais a Deus. Quanto mais a gente reza, a gente tem práticas espirituais de oração, mais a gente forma a nossa consciência para essa presença de Deus e para esse diálogo com Deus, né, na nossa vida. E aí depois vem o jejum, né? Porque quando a gente faz uma coisa que está um pouco diverso da nossa natureza, né? Ou seja, das nossas paixões, aí essas paixões elas começam... Por isso que tem o ditado popular, né? Quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece. Exatamente. Não é que elas aparecem, elas estão ali. Só que você está mexendo com elas, né? Porque você está tirando a sua vida daquele comodismo, daquele conforto, né? Através da renúncia, através da vida de oração, né? Através do abraçar a cruz, né? De seguir a Jesus Cristo. Aí essas coisas desordenadas de nós começam a aparecer, né? Por quê? Porque antes elas estavam ali, escondidinhas, se manifestando, te motivando a buscar uma coisa e outra. Só que agora você parou de alimentar elas. Sim. Aí, como o nosso estômago reclama, essas coisas também reclamam, né? Aí elas começam
às vezes, se tornar o quê? Eu digo assim, um problema. As pessoas acham que é um problema, né? Mas eu vejo que é a solução, né? Porque quando essas paixões elas se ativam, aí a gente percebe aonde a gente precisa realmente trabalhar, né? Tem um padre da igreja que diz assim, né? Que o demônio não serve a Deus, mas Deus se serve até do demônio para a edificação das almas. Exatamente. Né? Porque a tentação ela vem para nos mostrar aonde nós devemos trabalhar, né? Exatamente. Então... E é legal também que o tema do jejum é um tema muito atual. Uhum. Porque hoje, por exemplo, você vai numa nutricionista, num endócrino, num nutrólogo, você vai falar lá do jejum intermitente. Isso. Você vai... Eu tive numa nutróloga uma vez, ela fez lá uma aula sobre jejum para mim, relacionou o jejum com outras religiões. Isso é muito importante. Sim. É interessante porque há pouco tempo atrás, quando a gente falava sobre o jejum, ia propor o jejum, muita gente falava assim, mas eu vou ter que fazer jejum, vou ficar tanto tempo. Aí começa a falar assim, mas eu tenho problema disso, tenho problema daquilo outro. Hoje não, hoje é exatamente o contrário. Hoje o jejum tá com um foco totalmente positivo, né? Vamos pensar assim. Mas dentro do conceito de jejum cristão, nós temos, além do jejum, nós temos também um outro ponto, né? Que é o ausentar, o deixar algo, que especificamente a carne. Sim. Tá certo? Então nós temos que hoje talvez aprender um pouquinho mais sobre isso também, né, padre? Sim. Trabalhar um pouco dessas duas realidades pra gente mostrar a diferença. Sim. Assim, o jejum e a abstinência, né? Isso. Assim, o que é o jejum? O jejum é quando a gente tira uma alimentação, uma das refeições, né? Isso. A gente tira alguma coisa, porque a proposta do jejum é o quê? É você tirar alguma coisa por um tempo determinado, né? Então, assim, realmente tem que ser um tempo determinado. Porque o que o jejum ele tem que realizar na nossa vida interior, né? Ele não pode causar violência, ou seja, ele não pode degradar a sua saúde, né? Claro. O jejum, qualquer mortificação, né? Ela precisa gerar desconforto. É justamente isso, né? Então, o desconforto. Então, eu faço o jejum, sei lá, do café da manhã. Então, assim, esse jejum, ele tá comprometendo o meu trabalho? Pô, tá me fazendo desfalecer, desmaiar? Então, para, né? Muda. Então, exatamente. Então, não pode ser assim. Mas, assim, o jejum, ele precisa gerar o desconforto. Por quê? É esse sofrimento voluntário que a gente vai se impondo da questão da purificação ativa, né? Como São João da Cruz fala, né? A purificação ativa é aquela que a gente escolhe pra gente, né? Então, a gente gera o desconforto pra quê? Para que quando vem a purificação passiva, aquela que Deus nos oferece, Sim. a gente consiga resistir, né? Aquelas dificuldades. Então, o jejum é basicamente isso, né? É tirar uma alimentação para gerar esse desconforto no nosso interior, né? Para que a gente possa aprender a dominar esse desconforto. Uma das 3 refeições, né? Café da manhã, delas, isso, almoço ou a janta. São as 3 principais. Isso. Porque, entenda, a gente precisa entender essa questão. A gente precisa ficar por um período sem alimentação, né? No caso, o jejum da comida, né? Que é o comum, né? Então, a gente precisa estender um tempo sem alimentação. O jejum, o propósito dele é isso. É o tempo que você estende. Porque nós, não vou ficar sem o café. Mas aí de noite, 3 da madruga, você vai lá, levanta e vai assaltar a geladeira, Exatamente. né? Não adianta nada, né? Porque você vai ficar sem o café, mas sua barriga tá cheia, né? Não vai sentir falta de nada, né? Ou então lá na janta, né? Você, comeu o boi, né? aí, claro que chegar de manhã, você vai acordar da cama parecendo que tá saindo da mesa, né? Com a barriga cheia. Com a barriga cheia. Então, assim, vai sentir falta. Esse não é o propósito, né? O propósito é justamente a gente ordenar, né? Se alimentar de forma justa, mas o jejum tirando essa refeição que vai nos gerar um desconforto, né? E a abstinência é a retirada de um elemento, né? Dessa alimentação ou então de alguma outra coisa na nossa vida, né? Por exemplo, assim, como a igreja nos recomenda, a abstinência de carne às sextas-feiras, né? Que lembra a paixão, até também, né? Recomenda aqueles que puderem na quarta-feira também, né? Que lembra a quarta-feira de cinza, o início, né? Desse período de retiro quaresmal.
é de fazer abstinência de carne e tudo. Então, mas principalmente a sexta, né? A sexta-feira. A abstinência é isso, a gente tira um elemento da refeição. Mas é claro, você não vai tirar, sei lá, Por exemplo, a carne eu amo jiló. Uhum. Aliás, mentira. Na verdade, eu gosto de jiló, tá? Mas faz de conta que eu não gosto de jiló. Então, eu vou ficar a quaresma inteira sem comer jiló. Faz sentido? Não faz sentido Não faz nenhum, sentido né? nenhum. Porque não tem desconforto, né? Exatamente. Mas é também assim, é aquela coisa. Não adianta também lá na quarta-feira de cinza, não vou fazer carne hoje. Mas aí você faz na bacalhoada. Aí, pega um salmão, né? Um cheio salmão. de camarão, Aí, alcaparras. Porque não é o propósito esse, né? O propósito não é a troca. O propósito da abstinência é você se privar daquele algo específico. No caso, a carne. Para colocar Deus. Exatamente. Então você tira aquilo ali. Você está mostrando para sua mente, para sua consciência, né? E para o seu coração que você não necessita. Aquilo não é essencial para você, né? Assim, mas Deus é essencial para você. Então a abstinência é isso, você retirar um elemento, né? Mas assim, não é uma troca. É retirar, né? Na verdade é um ato de amor, né? Exatamente. É um ato nosso de amor. Isso. Eu tô mostrando pro meu coração que eu amo mais a Deus do que algo que eu gosto. Que é apetitoso para mim, que é prazeroso. Porque o sacrifício ele tem dois fundamentos, né? A gratidão a Deus e a generosidade, né? Da nossa correspondência, né? Que é justamente isso que você está falando aí, né? Entendeu? Exatamente. Então, tomar só esses cuidados que o senhor trouxe. Então, só a questão da abstinência. Além, então, da abstinência de carne nas sextas-feiras, nós podemos fazer nas quartas, durante a quaresma, tá? Especificamente nas sextas. Obrigatoriamente nas sextas. Mas também eu preciso, durante os 40 dias de quaresma, eu retirar algo que eu gosto. Aí não necessariamente algo de comer. Por exemplo, eu não vou assistir série se eu, sei lá, eu curto muito série. Não vou assistir série durante esse tanto tempo. Geralmente, o meu problema é café. Tinha um padre, que eu não vou citar o nome, que quando eu era seminarista, ele, muito zoador, muito brincalhão, eu falei pra ele, eu tô fazendo abstinência de café, que eu gosto muito de café. Ele tava fazendo de outra coisa, não me lembro de que mais, não sei se era doce. Aí ele tinha uma máquina de café expresso na casa dele. Depois do café, depois do almoço, né? Ele foi lá, se retirou da mesa, fez um café, passou o café expresso, já subiu aquele cheirão, né? Falei, meu Jesus, lá vem. Aí ele, de ruim, ele fez assim, pegou a xícara, fez assim, aqui, Leonardo. Passou assim, debaixo do meu nariz, a xícara. Dá uma cheirada nesse... né? Mas brincadeira. O tentador, né? Mas olha, eu ri muito, padre. Eu ri muito, mas eu ri muito, muito, muito. Achei uma brincadeira que eu faria também. Mas é isso, assim, a gente... são brincadeiras cristãs para mostrar também, né? Assim, é óbvio, nós temos dificuldades, teremos, e é preciso ter. Só que ali, a quaresma é como se fosse um jogo treino, né? Você tá treinando para você, quando precisar, ter uma vontade fortalecida, você conseguir vencer os pecados. Exatamente. Você conseguir amar a Deus diante dos pecados, das tentações. Exatamente. Eu estou sendo tentado. Eu preciso amar a Deus. Então, naquele momento, eu fujo da tentação. Porque o que vence a tentação não somos nós, né? É Deus em nós que vence a tentação, né? E uma coisa que você colocou que é muito importante, né? É por isso que a quaresma, nesse momento de conversão, de purificação, esse propósito aí, né? Porque também a gente às vezes escuta assim, né? Na quaresma, mas a igreja diz que não pode fazer jejum no domingo. Assim, uma coisa é o seu propósito quaresmal, outra coisa é um jejum, né? Tá, domingo não é momento de jejum, mas o seu propósito quaresmal, porque não tem lógica você fazer um propósito só de segunda a sábado, né? Porque aí chega no domingo, assim, ó, chuta o pé, né? É como se fosse o dia do lixo, né? Exatamente. O pessoal fala na nutrição. Aí não chega ao propósito daquilo, né? O propósito é justamente a gente se privar de alguma coisa durante todo o tempo da quaresma. Mas a quaresma tem mais de 40 dias. E realmente, né? Se a gente pegar, dependendo da conta que a gente faz, né?
porque Ela a gente pode tem estender mais, né? a gente tem uma conta que a gente parte da quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa, mas contando somente os dias meio de semana, né, sem Sim, contar sim. os domingos. Mas também tem uma conta que vai até o domingo de Ramos, Domingo né, de Ramos, contando exatamente. os domingos. Então, assim, mas assim, a gente precisa entender justamente isso, E tem que aqueles que são mais malandros, né? Que aí não conta nem domingo e vai até o dia domingo de exatamente. Aí faz 30 e poucos dias. Esse é o mal do brasileiro, né? O Pois é. jeitinho brasileiro é um problema. Mas é assim, a gente precisa entender assim, que esse propósito quaresmal, ele só vai ter eficácia na sua vida se você se esforçar, né? Ah, mas se eu cair num determinado momento, eu não conseguir. Aí, pô, continua, entendeu? Porque o que você tá mostrando? Pô, você não conseguiu resistir, caiu. E você voltou ao propósito ali. Você tá mostrando que você caiu, mas você quer, você tá levantando, tá continuando. Porque assim, às vezes alguém vai viver melhor a quaresma. Às vezes caindo 2, 3 vezes naquele propósito, que assim, no não cumprimento daquele propósito, e vai viver melhor porque ele vai conseguir perceber as brechas, né, da tentação ou das desordens que estão nele Vai ter através mais daquelas humildade. quedas. Exatamente. Do que alguém que chega lá no final da quaresma. Eu consegui fazer todos os meus Eu propósitos. sou poderoso. Exatamente. Tipo assim, É. né? Vão lá, vão crucificar você pra ver se Não é você Deus, sou eu. ressuscita. Mas é uma coisa assim É que... verdade. É a gente verdade. Tem que precisa- ter esse cuidado. É. Até na vida espiritual, né? Porque a quaresma, como você mesmo disse aí, né? A quaresma, ela nos proporciona um caminho de humildade, né? Isso. A gente humilha a nossa condição, né? Para que a gente possa se tornar dócil à ação da graça, à ação de Deus em nós, né? Então isso Isso é aí. muito importante, né? E por último, então, a gente podia falar sobre a questão da esmola Uhum. ou da caridade, né? Sim. Que é muito essencial Uhum. para todos nós. E é um cumprimento do maior dos mandamentos, né? Uhum. Amar o próximo, Amar o próximo. né? Tá certo? E nesse sentido quaresmal é aquilo, né? Quando eu me encho de Deus, Uhum. eu entrego não a mim próprio, Uhum. mas eu entrego o próprio Deus Sim. às pessoas. Né? Uhum. E a esmola, a caridade, nunca pode ser, né? Como no aspecto social, pura e simplesmente falando, esvaziado nesse sentido, Uhum. né? Social, né? Sim. No sentido assim, a pessoa está necessitada de algo, eu vou lá e ajudo. Uhum. Eu olho para aquela pessoa, amo como Uhum. Cristo ama, como Sim. Cristo me ama, e eu estou ajudando aquela pessoa, porque ela é uma pessoa amada por Deus. E eu vejo Cristo nela, né? Eu vejo Cristo nela, exatamente. Sim. É aquilo que Jesus fala, né? Com na parábola, né? As pessoas dizem assim, mas quando te vimos nu e não te vestimos? Como te vimos com fome? Não, é toda vez que a gente faz isso por um desse pequenino, a gente está fazendo ao próprio Cristo, né? Exatamente. Então isso é muito importante a gente entender, né? É aquilo que você falou, né? Não pode ser uma caridade esvaziada de espiritualidade, porque ela vai se tornar filantropia, né? Exatamente. A caridade é um ato que edifica, né? E não que acomoda. Né? Até é uma coisa que a gente tem que refletir muito até na nossa pastoral social na igreja, né? Porque às vezes a gente, lá na minha paróquia, a gente distribui, sei lá, 100 cestas básicas. Legal. Mas se você visita essas famílias... Evangeliza? Porque às vezes você está distribuindo 100 cestas básicas e essas pessoas, elas pegam aqui, pegam lá na Assembleia, pegam na Batista, pegam no Centro Espírita, pegam um montão de lugar... E na verdade você acha que está ajudando aquela pessoa, você está acomodando ela. Né? Alguns até vendem aquilo ali. Exatamente. Então, assim, uma coisa assim que, para esse tempo quaresmal que é importante, a questão da esmola, como você bem falou, a gente pode ter alguns âmbitos de esmola, né? Eu sempre aconselho assim, né? A primeira coisa de esmola que a gente precisa aprender a fazer é o desapego material, né? Então, eu sempre indico às pessoas assim, sempre quando a pessoa vem, às vezes, dirigido espiritual, né? Sempre falo assim, né? Na quaresma, vê lá, né? Faz um inventário, né? Das suas coisas, né? Os beneditinos têm esse costume, né? Faz um inventário das suas coisas e anota lá, né? O que você tem, né? E depois você vai olhar assim, isso aqui eu uso, isso aqui não uso. Não, mas isso aqui eu preciso. Eu não tô usando agora, mas eu preciso.
assim, né? E vai colocando, e vai sobrar algumas coisas que você, de repente, usou uma vez, nunca vai usar e tá lá, guardando poeira, né? Então, assim, faz um exercício de desapego, né? Assim, é claro, não vai dar coisa ruim pros outros, né? Isso que eu ia falar. Mas, assim, Não pode ser algo que vai jogar fora. Exato, você não está descartando algo, Isso. você tá exercendo uma caridade, né? Uma obra de caridade. Então você pega aquilo, assim, que você, pô, não, isso aqui pode servir para fulano, ou pode servir para alguém. Pega e doa aquilo, né? Isso é o quê? É um exercício de desapego, né? De bens materiais. E se for roupa, limpe, por favor. Lave Lave antes, bota um né? comfort. É como né? se você estivesse amando a propaganda, Jesus não, Cristo. mas- Então, por favor, né? você está dando para Cristo. Dando né? a Cristo. A Cristo. Então, assim, faça realmente isso, né? Lave, bota um amaciante, entrega uma coisa digna, né? Exatamente. Então isso é muito importante, né? Lá quando a gente faz o trabalho lá com os irmãozinhos de ruas lá, a gente lava a roupa, assim, entrega da melhor porque é Cristo, né? Que a gente está entregando a Cristo, né? Então, assim, o primeiro gesto de esmola que acho que é importante é isso, né? É o desapego material, né? É desapegar-se daquilo que tá me atrapalhando ou tá me deixando mais apegado. Então eu preciso fazer esse exercício de generosidade, né? De desapego e generosidade para com o próximo. Depois, uma outra coisa também que tem a ver com a esmola, né? É a gente dedicar, né? Alguma oração em uma intenção própria, né? Pois você sabe que tem, sei lá, um irmão na sua paróquia, ou na sua comunidade, ou na sua família, porque tá precisando de, sei lá, de conversão, ou de uma cura, ou de uma libertação. Faz o propósito de oferecer, que seja uma Ave Maria, né? Seja uma Ave Maria, mas reza aquela Ave Maria na intenção daquele seu irmão, né? E vai fazendo isso. E depois, às vezes, também, né, algum gesto de caridade, assim, né? Justamente assim, de ajudar alguém, de se colocar mais a serviço, né? A esmola do tempo também ela é importante, né? De fazer o bem a alguém, né? Não só de dar um alimento, mas procurar, né? Ir visitar aquela pessoa. Pô, Se fazer presença. Né? Vamos lá, porque às vezes, na maioria das... Hoje, a gente vê muito isso na vida paroquial, né? As pessoas, elas precisam muito mais de atenção do que de bens materiais, né? Exatamente. É isso que a gente vê, né? Eu falo assim, né? Que às vezes, sempre falo com os jovens lá, né? Que às vezes ajuda lá, né? A pastoral de rua e tudo. Sempre falo com eles assim, né? A gente faz um lanchinho, o lanche é um pretexto, né? Mas assim, o mais importante, quando a gente vai visitar, sei lá, um irmãozinho que tá lá na rua lá e tal, é a nossa presença. Às vezes ali ele fica meio escabriado no início ali, né? Mas depois ele espera a nossa visita. Poxa, semana passada vocês não vieram. Então, porque eles esperam, porque eles gostam de conversar, gostam de bater papo. O mais importante, porque às vezes a gente vai lá, leva um lanche e fala assim, não, eu já recebi, já passaram aqui, deixaram alguma coisa pra mim. Pô, leva pro irmãozinho que tá lá em tal lugar, assim, assim. Eles têm a generosidade entre eles, ajudam, né? É verdade. Então, assim, a gente precisa entender isso, assim, né? Uma das melhores e maiores esmolas que a gente pode dar a alguém é a dedicação de tempo, né? Por quê? Porque quando a gente dedica tempo a alguém, a gente está mostrando que aquela pessoa é importante pra gente, né? E se a gente representa a igreja, a gente está mostrando que aquela pessoa é importante para a igreja. Claro. Assim, que aquela pessoa é importante, porque geralmente essas pessoas, muitas vezes, né, quem está às vezes acamado em casa, doente ou não pode mais participar, assim, quando você vai fazer uma visita, encontrar alguém assim, né, você está mostrando que ela não está esquecida, né? Assim, né? E aquilo ali, você indo lá, é Cristo indo visitar aquela pessoa, né? Então a gente precisa ir, né, aprendendo a fazer esse tipo de esmola, né, que é tão importante, não deixando as outras, né, mas fazendo as outras também, se desapegando de coisas materiais, oferecendo a nossa oração e, é claro, né, o nosso tempo, né? É uma esmola que eu vi que foi muito bonita aqui na igreja, que aqui na paróquia eu faço parte dessa parte social também. Tinha um rapaz que ele estava iniciando o trabalho dele como barbeiro. Uhum. Aí ele se disponibilizou a cortar cabelo de morador de rua. Uhum. Barba e cabelo. Sim. O mais impressionante aquelas pessoas que iam ali saíam novas. Uhum. Porque aquilo também levantava a autoestima da pessoa. Ela se sentia cuidada por aquele barbeiro. Exatamente. Né? Mas elas se sentiam também, olhavam para si e sentiam
novas. Pessoas novas, sim. Pessoas novas. Então isso também é um gesto de porque carinho. Aquilo, né? A esmola, né? A caridade, ela precisa edificar. Né? Ela precisa edificar a pessoa, né? Não acomodar, né? Então, assim, é por isso que é tão importante a gente entender o significado da esmola, né? A gente precisa realmente, né? Ter essa atitude de edificação do outro, né? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente permite com que Deus haja na nossa vida e a graça transborda na nossa vida para a vida dessas pessoas também. Né? E é legal também a gente perceber uma coisa, assim, a gente está na era aí digital, das redes sociais, não é aquilo que nós fazemos, né? O próprio Jesus fala, né? Que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Sim. Então que a gente não divulgue, mas que simplesmente façamos por amor a Deus. Isso. A gente mostre somente para Deus. Nosso interesse ali é agradar a Deus, né? Não é ficar utilizando daquele para publicidade, né? Para se autopromover, nada disso, né? Vanglória, né? Exato. Especificamente. Isso, a gente precisa sempre ter esse cuidado, né? Então, são esses, eu acho que são esses toques aí que nós temos que ter também, né? Durante esse período quaresmal, que são importantes. Isso. Então, assim, eu acho que é legal a gente tentar responder uma pergunta, assim, para todos, né? Nós entendemos, então, que a quaresma é um retiro. É um período de retiro espiritual, onde nós encontramos com Deus, né? Até para a gente sintetizar tudo que a gente trabalhou até aqui, a gente podia responder essa pergunta. Como viver bem esse retiro espiritual que é a quaresma? Assim, né? Como a gente já havia falado lá, né? A gente precisa, se a gente quer chegar a um objetivo, a gente precisa ter um plano de vida espiritual, né? Então, acho que uma das coisas muito importantes é isso, né? A gente precisa ter um caminho concreto, né? Então, é o que eu sempre indico às pessoas, né? Vai lá, né? Organiza o seu dia a dia para que você possa aproveitar o tempo de salvação, né? Para você otimizar o seu tempo, para que você possa dar tempo de qualidade, né, a Deus, né? Faça aí, né, o seu momento de oração, não só um momento, mas dedique 10 minutinhos, comece com 10 minutinhos, né, pela manhã, 10 minutinhos à tarde, 10 minutinhos à noite, e dê esse tempo de qualidade a Deus, né? Se preocupando também, né, com as responsabilidades de cada um também, né? Cada um tem a sua vocação, seus ofícios, seus trabalhos, né? Então é sempre muito importante a gente organizar isso, né, para que a gente possa otimizar o nosso tempo. E é claro, isso que a gente já havia falado aí anteriormente, né, a esmola, né, é um tempo, né, para isso, né, a oração, né, crescer mais nessa intimidade da escuta, porque a oração é a escuta de Deus, né? Então a oração, o jejum, né, essa abstinência, o jejum, né, a gente ter essa capacidade de gerar esse sofrimento voluntário, né? E vai nos dando a graça de ter uma firmeza maior de vontade para resistir, né, no momento que vem aquelas tentações que a gente não está esperando, né? Então, assim, esses momentos, né, esse momento de quaresma a gente precisa viver com esse itinerário, assim, né? E é claro, né, se eu tenho, sei lá, né, se eu reconhecer, poxa, eu tô com essa dificuldade aqui da minha vida, pega um livro de vida espiritual que fala sobre aquela dificuldade ali e tenta entender a sua dificuldade. Porque enquanto a gente não entende a raiz do nosso problema, a gente só fica tentando espantar a fumaça. A fumaça é a queda, né? Então, assim, enquanto a gente não apaga o fogo lá na raiz, a gente vai viver queimando em paixões, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, por isso que é tão importante a gente buscar formação, né? Buscar conhecimento, né? Entender, né? A gente não vai entender tudo, né? Ninguém sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo, né? Isso aqui, né? Que a gente está fazendo aqui, essa partilha nos ensina muita coisa também, né? Mas a gente precisa cada vez mais iluminar a nossa consciência, né? Porque quanto mais a gente ilumina a nossa consciência, mais apto a gente vai estar em perceber as coisas importantes da nossa vida, né? Porque as coisas importantes não só são as coisas boas, mas são as coisas ruins também, né? A gente não percebe elas, a gente não consegue lidar com elas também, né? E a gente pode se tornar um escravo delas também. Então, são essas coisas que a gente pode, né, ir praticando e vivendo, né, esse itinerário, né, esse plano de vida espiritual, que a gente possa viver bem
esse tempo quaresmal, né? E permitir com que Cristo ressuscite na nossa vida, né? Que na é o mais Páscoa, importante. Né? Exatamente, né? Eu vou te botar agora numa situação que a gente não combinou. Olha lá. Vamos lá, mas é o seguinte, pensa aí num livro bíblico como sugestão de leitura para esse tempo quaresmal. Um livro que eu dou como sugestão, não bíblico, mas seria A Imitação de Cristo. Seria livros muito bons ali, é um livro muito bom com meditações que vai te ajudar muito a viver esse período quaresmal, esvaziamento, esse encher-se de Deus, esse ajudar o próximo. Tem muito ali, tá? Nesse livro. A Imitação de Cristo. E agora, já pensou em algum livro da Sagrada Escritura? Não, assim, tem alguns livros que são bem interessantes para esse tempo quaresmal, né? Que eu acho que são livros que nos fazem refletir muito, né, sobre as coisas da nossa vida, né, a nossa prática religiosa também, né, que são, eu penso que 3 livros são bem interessantes, aí pode escolher um deles, né, Eclesiástico, Eclesiastes e o Livro da Sabedoria. Ótimo. Esses 3 livros da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, eles nos ajudam muito a refletir sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa prática de fé, né? Sobre a nossa experiência de Deus, né? E, é claro, sobre a nossa vida moral também, né? Sobre as desordens, né? Que estão em nós, né? E aquilo que Deus espera de nós também, né? Livros sapienciais. Isso. Aí, eita, hein? Isso aí, tá certo. Não esperava isso, né? Não esperava não. Tava esperando algum do Novo Testamento. Mas tá certo. Que bom. Então, assim, espero que você tenha gostado desse nosso programa. Hoje trabalhamos o tema da Quaresma. Logo, logo teremos outras oportunidades de estarmos juntos. Fique aí bastante ligado. Siga o nosso canal. E não só este canal, mas também siga a Web TV Amor Divino, que é nosso canal da diocesano, né? Da nossa Diocese de Petrópolis. É a nossa Web TV da nossa diocese, onde ali nós estaremos movimentando ali, né, a nossa Web TV, principalmente com esse material, né? E assim também, né, a própria diocese, a Pascom Diocesana, ela produz muita coisa ali, né? Então, a gente está aqui para colaborar, né, com a nossa diocese, com essa Web TV e, é claro, também, né, permitir, né, com que esse conteúdo e outros mais também possam chegar, né, aos nossos paroquianos, né, da nossa diocese inteira, nossos diocesanos, para que assim a gente possa estar colaborando aí, né, com a formação espiritual, né, com a partilha, né, porque isso que a gente está fazendo aqui é uma partilha, né, e é claro, né, aquilo que a gente está partilhando aqui pode estar ajudando muitas outras pessoas também a continuar o seu caminho de fé, né. Exatamente. E peço a você também que possa colocar no comentário sugestões de temas. Isso. Quem sabe? Coloque aí. E aí a gente vai produzir um vídeo a partir do tema que você vai sugerir. Tá bom? Quem sabe? Isso então aí. A gente... E coloque aí, né? Coloque aí também o seu nome no comentário. De qual paróquia. Qual paróquia você está falando também. Exatamente. Que a gente vai... Num determinado momento a gente vai falar aqui, né? Aqueles que estão ali participando conosco, interagindo com a gente ali também. Então isso é muito bom também. E também, né? Siga também o nosso Instagram, né? Pode mandar mensagem lá pra gente, com sugestão de tema, no né? Instagram. Então... Eu vou tentar colocar na edição as nossas redes sociais também, para que vocês possam nos seguir. Tanto Instagram quanto YouTube. Isso aí. Tá bom, padre? Isso aí. É isso. Acho que esse é o primeiro dia. Que Deus possa frutificar esse trabalho para que muitas pessoas possam encontrar Deus. Isso, com certeza. Acho que esse é o propósito, né? Salvar almas para o reino dos céus. Né? Amém. Ser pescadores de homens, né? Então, estamos aí permitindo ser um pouquinho instrumento de Deus na vida dos outros, né? Então, essa é a nossa missão. Quer dar a bênção? Sim. Vamos pedir a Deus, né? Nesse momento que possa nos abençoar, né? Nos trazer essa bênção do céu, né? Que possa nos fortalecer, principalmente nesse momento quaresmal que nós estamos começando a viver no dia de hoje. Então, vamos rezar uma Ave Maria, né? Pedindo a Nossa Senhora, principalmente a Nossa Senhora Amor Divino, que possa interceder, né? Que possamos viver sempre esse amor divino em nossa vida e para com o nosso próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Senhora do amor divino e dos santos anjos, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Isso aí. Não deixe de dar o like. Isso aí. E compartilhe o nosso conteúdo. Isso aí. Tchau, tchau.